Amém. Irmãos, graças ao Senhor pela nossa reunião, né? Que o Senhor nos levou à adoração, nos levou à comunhão, em hinos tão simples, talvez até corinhos, né? Mas com tanto significado, com respeito à adoração, que toda a nossa adoração é ao Senhor. Nós não temos nada, nenhum compromisso a mais do que a nossa adoração. E a verdadeira adoração é aquela que o Pai procura, que são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, começamos cantando toda a adoração e depois fomos para a gratidão. Quando a gente passa a adorar o Senhor, a gente começa a louvar e agradecer Ele, porque realmente há muito nós não temos, conseguimos imaginar, talvez a eternidade toda teremos para poder louvar e adorar o nosso Senhor, né? Engrandecer Ele pelo que Ele é, pelo que Ele realizou. E às vezes nós ficamos meio abatidos, porque, mas puxa, a minha situação não está tão boa aqui, não está aqui, tudo. Irmãos, nós temos que realmente, é tão grande essa salvação, é tão grande essa obra que o Senhor fez por nós, que não existe nada que se compare a tudo que o Senhor já realizou, está realizando e realizará a nosso favor, né? Então realmente nós só temos que agradecer, muita gratidão. Obrigado pelas irmãos que enviam hinos, né, para nós, que a gente percebe que tem muita unção, tem muita realidade. Então toda a nossa gratidão, né? Realmente, amei cada louvor cantado hoje aí. E depois cantamos Corpo e Família. É meio corrido, né? E hoje nós estamos sem instrumentista, porque um está contundido, está se recuperando de uma cirurgia, e a nossa irmã Diné está viajando. Então hoje nós cantamos um pouco também a capela. E louvado seja o Senhor, irmãos, né? Nós louvamos, conseguimos louvar e adorar o nosso Senhor, isso que importa, né? E agora vamos para a palavra, continuando, que o nosso encargo, que o Senhor tem colocado no coração da gente, é com respeito aos evangelhos. Então a gente pode se preparar para uma grande viagem, irmãos, porque nós vamos mergulhar mesmo nos evangelhos, porque nós já lemos os evangelhos, né? Desde criança a gente conhece. Desde de criança eu lia alguma coisa sobre os evangelhos, eu ouvia falar a respeito de Jesus. Nós fizemos vários estudos específicos, mas agora o Senhor nos conduziu a uma maneira de estudar os 4 evangelhos em harmonia. Então, como eles se conversam entre si, como que eles, embora sejam ali 4 biografias ou 4 evangelhos, 4 boas notícias, nessas 4 boas notícias nós vimos ali um Senhor que se manifesta, que aparece de vários ângulos para nós. E dando continuidade do que tudo que nós já vimos, e quem já ouviu falar da parábola, da história da mulher samaritana, a gente achou que já sabia de tudo, né? E se nós voltarmos um pouco nas nossas reuniões anteriores, quantas coisas o Senhor falou mais para nós, quantas coisas o Senhor revelou para nós, como aquela mulher samaritana, que aparentemente seria apenas uma história, né? Ali o Senhor falando para ela que daria para ela água viva, que é muito grande o que o Senhor revelou para ela, mas a reação daquela mulher foi tremenda, tremendo. Ela entrou, imagina, uma mulher que se escondia, que vivia escondida de todo mundo, de repente ela teve uma reação, e ela foi para a cidade de Samaria, anunciou que conheceu uma pessoa que falou tudo a respeito dela. E será que esse seria o Cristo? Então essa evangelização dela simples, ela conseguiu chamar uma cidade. Eles foram ver com os próprios olhos, e aí eles disseram assim: não é mais pelas suas palavras, mas agora é porque nós mesmos estamos percebendo que Ele é o Senhor. Então às vezes nós ouvimos falar do Senhor, nós ouvimos falar dele, mas agora não é mais porque alguém falou para nós, é porque nós mesmos vimos, nós mesmos tocamos, nós mesmos percebemos o Senhor. Então o Senhor, irmãos, Ele é muito atraente. É isso que a gente precisa
é uma coisa que precisa ser considerada. O nosso Senhor é muito atraente. Tantas coisas estão atraindo, não estão? Tantas coisas são atraentes, estão atraindo. Nós temos tantas coisas para serem atraídos hoje. Hoje tem exposição, né? Londrina toda está que nem doida. O presidente esteve aqui nessa semana agora, também passada. Todo mundo correndo para ver, vamos ver o presidente, vamos ver a exposição, vamos ver o artista tal, né? Muitas distrações, muita coisa. Mas existe uma pessoa que é muito atraente. É esse que nós estamos correndo atrás, irmãos. Passamos a buscá-lo. Amém? Então, baseado nisso, vamos dar continuidade então, ao nosso estudo sobre a questão da harmonia dos evangelhos. E nossa palavra hoje, nossa comunhão, é a respeito do ministério de Cristo na Galileia. Irmãos, eu postei no grupo da igreja. Até eu vou localizar aqui. Está aqui no grupo da igreja. Tudo que a gente vai falar aqui está resumido aqui nessa pequena resuminho que eu coloquei, tá? Então, vamos falar então a respeito do ministério de Cristo na Galileia. Então, logo depois que passou a situação de Samaria, na verdade, logo após o batismo do Senhor, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas aconteceram. É intrigante a gente perceber que o Senhor começa a sua evangelização, Ele não começa em Jerusalém, Ele não começa na Judéia, Ele vai começar num lugar desprezível, na mesma região que Ele foi criado em Jerusalém. Ele era conhecido, embora Ele seja um descendente de Davi, embora Ele seja de Belém, nascido numa região nobre da Judéia, o Senhor, Ele foi criado, Ele era conhecido como, Ele foi criado em Nazaré, e Ele era conhecido como o Nazareno. E algumas passagens falam, mas será que de lá, daquela região, pode vir alguma coisa boa, né? Daquela região que Jesus, Ele foi criado, Ele viveu ali naquela região, e foi bem ali que Ele começou o seu ministério. Amém? Então vamos dar uma olhada, irmãos, a chegada dele na Galileia. Vamos ver João capítulo 4, versículo 43 e 45. Então vamos dar sequência exatamente da questão. Em João, ele já entra depois da situação dos samaritanos, né? Da passagem da mulher de Samaria e do evangelho que foi anunciado em Samaria. Em seguida, depois que o Senhor permaneceu 2 dias ainda em Samaria, no lugar que havia uma mulher que ela era, o Zé usou um termo muito bom, ela era a desprezada dos desprezados, era isso? Excluída, ela era a excluída dos excluídos. Então, além de você fazer parte dos excluídos, você ainda era excluído dos excluídos. Então, tal era a situação dessa mulher, mas a reação que ela teve foi maravilhosa. Ela saiu correndo e anunciou o evangelho a Samaria. Agora o próprio Senhor, Ele mesmo, irmãos, também dando continuidade na sua evangelização. Então, vamos ler juntos, capítulo 4 de João, do versículo 43 a 45. Passado 2 dias que ele esteve lá em Samaria, né? 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. Então, o Senhor foi, a princípio, bem recebido ali, né? Se nós observarmos em Lucas, nós vamos perceber um contexto de Lucas é um pouco diferente. Ele já menciona a questão do início do ministério do Senhor, no capítulo 4 também, vamos dar uma olhada, capítulo 4, do versículo 14 a 30, vamos parar um pouquinho em Lucas agora, vamos lá, Lucas 4, 14 a 30, vamos considerar um pouco essa passagem. Anterior, qual é a passagem anterior
esse que nós leremos agora, irmãos, é a passagem que Jesus foi levado ao deserto e foi ali, ele foi testado por Satanás por 40 dias. 40 dias e 40 noites no deserto. Ele sofreu, em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi atribulado. E o Senhor saiu vitorioso aqui, certo? Então, o que diz o versículo 14 e 15? Vamos ler juntos? Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Dando continuidade. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lembra, irmãos, qual é o contexto que estava aqui, que o Senhor estava? O Senhor estava numa situação da qual ele tinha ali 30 anos, que era a idade correta para alguém servir a Deus. Então, se você queria ser um sacerdote no Velho Testamento, você precisava ter 30 anos. O Senhor aguardou, não apenas os 9 meses no ventre, viveu 30 anos como homem, chegou à maturidade. A partir daí é que ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele passou pelo batismo. Nós já vimos anteriormente que no batismo que ele passou, o batismo, ele foi ali introduzido às águas. Embora João achasse que não precisava, o Senhor falou, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. A partir daí, aquele grande acontecimento, o Senhor desceu as águas. O que aconteceu? O nosso Senhor descendo as águas, o Espírito Santo vindo sobre ele como uma forma corpórea, como pomba, e o céu se abriu, e uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ali, irmãos, o Senhor foi ungido. Ali, naquele batismo, o Senhor foi inaugurado. O seu ministério, tudo começou a partir daí. E é justamente a passagem que nós estamos agora, né? Aí ele passou, a partir do momento que ele passou pelo batismo, a partir do momento que o Pai afirmou quem ele realmente é, ele fala: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? O Senhor estava fortalecido, irmãos, estava cheio do Espírito Santo. Aí ele pôde passar pela experiência no deserto. Não apenas estava cheio do Espírito, ele também ouviu o Pai afirmando publicamente: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém? Irmãos, nós precisamos ouvir isso do Senhor também, tá? Quando o inimigo vem nos acusar, a gente fala assim, o Senhor fala assim: quem é esse? Fala: este é o... Quem somos nós? Nós somos filhos amados do Pai. Nós nunca devemos esquecer a nossa identidade. Fala: quem nós somos? Eu sou... Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. A primeira essência nossa é essa: nós somos filhos amados de Deus. Então, a partir do momento que ele passou pelo processo, agora aqui, o versículo 14 que nós acabamos de ler, olha o detalhe: então Jesus, no poder do Espírito. O Senhor não foi de qualquer forma, perceberam, irmãos? O Senhor agora, a partir do momento do seu batismo, a partir do momento da situação que o Pai afirmou ele ali, como: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele passou pelo teste no deserto, passou pela experiência de ser ali, tentado de todas as formas pelo inimigo, venceu. E agora, como é que ele desce? Começa o ministério? Então Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, se nós queremos servir a Deus, seja de qualquer forma, seja no louvor, seja na palavra, seja anunciando o Evangelho, é no poder do Espírito Santo. É dessa maneira que o Senhor nos dá um modelo. Ele é o nosso modelo para nós servirmos a Deus. Amém? Então ele regressou, foi para onde? Para Galiléia. Quando ele chegou então no 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo era costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro da profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O que ele está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Então o Senhor estava dizendo ali algo que foi profetizado em Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele estava ali para anunciar o ano do jubileu, o ano da libertação. É esse evangelho, irmãos, que o Senhor tem nos anunciando. É um evangelho de libertação, é um evangelho de a experiência da mulher samaritana. Ela largou tudo e saiu correndo anunciando, porque grande é esse evangelho, grande é esse nosso Senhor, né? Então ele veio anunciando, anunciou, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. É isso que o Senhor nos promete, irmãos. É isso que Ele realiza, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Já pensou, irmãos, quem estava nessa reunião, hein? Quem estava nessa sinagoga na hora, já pensou? Percebeu o cumprimento da profecia ali diante deles. Jesus afirmou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então já começou assim: não é esse aí? Quem esse Jesus está pensando que ele é? Ele não é o filho de José? Não é aquele nazareno, humilde? Não é mesmo? Já falei, tem uma coisa, né? Aí, dando continuidade, a gente percebe aqui que houve uma certa rejeição do Senhor, né? Continuando aqui, disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. Então eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles conviviam com ele. De repente eles estudaram com ele, fizeram escola, não sei, mas conheciam, sabiam quem era Jesus. Não é esse o filho de José, né? E prosseguiu, o Senhor falou aqui para eles: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então o Senhor já percebeu ali que o fato deles, a proximidade que eles tinham de Jesus, criou-se uma certa barreira, né? Embora viram tamanha grandeza, tamanha realização de uma profecia, eles mesmo assim, eles falaram: mas não é esse o filho de José? Tá? Aí Jesus falou para ele, algo para nós também. A gente às vezes tenta falar do evangelho para a nossa família, né? Mas não é o seu, Serjão? Serjão das baladas, né? O Serjão velho que gostava de doido, né? Não é esse? Então a família olha para a gente às vezes, irmão, ela ainda lembra do nosso passado, e cria uma... Amém? Tem que enfrentar isso, né? O próprio Senhor enfrentou isso. A família olha torto para a gente às vezes, né? Não quer, não se alegra muito com a gente. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Aí que aconteceu? Eles entenderam que aquilo lá, a palavra era para eles. Eles ficaram furiosos. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Olha, botaram o Senhor para fora, expulsaram da cidade e levaram-no até o cume do monte, né? Sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Eles iam arremessar o Senhor um precipício abaixo. Tamanho
carinho que eles ficaram pelo Senhor, pelas palavras que o Senhor disse para eles, né? O Senhor disse simplesmente, falou, olha, tinha muito leproso, mas o Senhor quem foi que recebeu a bênção? Foi Naamã. Naamã que recebeu a bênção, que foi lá e foi curado da sua lepra. Então, mesmo diante de tamanha ameaça, o que aconteceu com Jesus? Versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, imagina, irmãos, não sei como é que o Senhor fez, né? Se ele paralisou a cena, ele saiu no meio deles, como foi que aconteceu isso, né? Mas Jesus simplesmente, eles queriam empurrar o Senhor para baixo. O Senhor falou, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Então, dando continuidade, a gente vê, então, a princípio, o Senhor começa o seu ministério já, ali, ele começou primeiramente, foi a Nazaré, na sua terra, os mais próximos dele, eles ali não o receberam, mas Jesus continuou ali naquela região da Galileia. Vamos ver outra parte então, irmãos, por isso que é bom ter outras passagens, né? Não estamos apenas em Lucas e em João. Vamos avançar um pouquinho, vamos dar uma olhada agora também em Mateus capítulo 4, também capítulo 4, alguns detalhes chamam a atenção da gente, né? Vamos dar uma olhada, Mateus capítulo 4, tem Marcos também capítulo 1, versículo 14 e 15, tá? Mas vamos direto para Mateus capítulo 4, versículo 12, também aqui, irmãos, o contexto está no mesmo contexto do que nós vimos em Lucas, né? Após a tentação, a gente vê aqui o início do ministério do Senhor. Aqui no versículo 12, houve um detalhe aqui que começou o ministério do Senhor, está em Mateus capítulo 4, versículo 12, e isso também é revelado em Marcos também. Qual foi outro detalhe que iniciou o ministério do Senhor? Foi a questão da prisão de João Batista. Então, não tinha espaço para ter dois ministérios ali, não era para ter o ministério de João e o ministério do Senhor. Isso já foi provado que dava dando um pouco de... O ministério de João era de preparar o caminho do Senhor, aplanar o caminho para anunciar o Senhor. Grande ministério de João Batista, grande, e ele realizou de forma maravilhosa. Ele apresentou o Senhor, ele foi perfeito no que ele fez, tanto que o Senhor falou que ninguém foi maior que João. Na antiga dispensação ele foi o maior de todos. Já pensou, irmãos? A grandeza dele, né? Mas a gente percebe aqui o detalhe anunciado aqui, 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Irmãos, o nosso Senhor não iniciou o ministério dele em Jerusalém. Interessante? Não é? Não é o ministério do rei, do reino dos céus, o nosso grande rei. Ele começou o ministério na Galileia. Então vamos continuar. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Certo? Ele deixou Nazaré e foi a Cafarnaum, que é mais próximo do mar. Mais próximo. O que representa o mar? O que representa o mar? O mar representa o mundo. O Senhor foi para o lugar mais, certo? Mais, vamos dizer, mais baixo, de um lugar alto que é Jerusalém. O Senhor foi ao lugar mais humilde, mais simples, tá? Então, ele deixou Nazaré e ele foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Sabe para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Isso já foi anunciado pelo profeta Isaías. Ele foi lá, irmãos, para que se cumprisse as Escrituras. Tudo o que o Senhor fazia era fazer a vontade de Deus, era fazer a vontade do Pai. Essa era a comida do Senhor.
Ele revelou a comida oculta, a comida secreta que ele tinha, uma comida que ele tinha e que ninguém sabia que se tratava, era fazer a vontade de Deus. Essa é a maneira do Senhor, né? Então, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eles consideravam aquele povo, eles eram meio misturados também. Eles eram meio judeu, então eles eram também considerados como Galileia dos gentios. Não tão desprezados quanto Samaria, mas também não eram os que estavam na região mais nobre daquele momento. O povo jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, eu gostaria de parar um pouquinho agora e considerar como é que foi a nossa experiência de conversão. Eu digo para vocês, eu achava que era um homem muito bom, embora eu era muito travesso, mas era um bom homem, em geral assim, era bom, era correto, não era mas eu estava nas trevas, enxergava um palmo na frente do nariz. Eu achava que eu era melhor que os outros, me comparava e me achava melhor que os outros. Mas quando eu enxerguei o Senhor, o dia que nós tocamos nessa luz, irmãos, foi algo tremendo. Essa luz resplandeceu dentro de nós. Mesmo em João, quando João capítulo 1 começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o que diz em seguida? Agora perdi o que eu falei em seguida. Capítulo 1 de João. João 1. O que diz João 1? Amém. Sim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, 1:3, né? Por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, se tem uma coisa que me tocou, irmãos, que tocou cada um de nós aqui, é quando o Senhor abriu os nossos olhos. A gente achava que via muita coisa, mas a partir do momento que eu criei no Senhor, que eu recebi essa vida para dentro de mim, irmãos, uma luz passou a brilhar. Então tudo que era muito confuso começou a ficar claro. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Amém? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Continuando então em Mateus capítulo 4, né? Depois que o Senhor anunciou o cumprimento também dessa profecia, aí o Senhor começa o seu ministério anunciando o Evangelho. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos pular para o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então assim iniciou o Evangelho, iniciou o ministério do nosso Senhor. Amém? Não apenas pela palavra, mas também por grandes realizações. Ali em João a gente vê a cura do filho daquele servo do rei, né? O Senhor curou de uma forma maravilhosa. E aqui também em Mateus revelado quão grande era esse ministério do Senhor, né? Então ele anunciava primeiramente: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Era a mesma pregação que João Batista fazia, irmãos. João Batista também anunciava arrependimento, mas aqui o Senhor está anunciando algo mais. O Senhor está anunciando o reino dos céus. Amém? Então eu queria, já estamos concluindo a mensagem, irmãos, só dizendo, a gente fez essa breve comparação das passagens,
E dando continuidade depois, a gente vai ver que por que o Senhor desceu na Galileia. Ele estava procurando algumas pessoas ali para se tornar cooperadores dele. E aí nesse contexto que ele vai localizar seus primeiros colaboradores, primeiros cooperadores. Não vou entrar nisso hoje, é o suficiente. Só queria deixar uma palavra aqui, irmãos. O propósito das obras de Cristo, o propósito do Evangelho, das obras de Cristo, é levar o homem a crer que Ele é o Filho de Deus. Certo? A gente está falando de simplicidade hoje, né? Mas o Evangelho é meio complexo. Não é complexo. A única coisa diz aqui, o propósito das obras de Cristo é levar o homem a crer que Ele é o Filho de Deus. Durante as semanas anteriores eu tenho relido um livro muito bom. A princípio me pareceu um pouco infantil, né? Falei, vou ler de novo esse livro, né? Já li, já estava suficiente, né? Ele chama O Sentido da Vida. Acho que é O Sentido da Vida. São palestras do irmão Watmani. E ali ele faz uma comparação. Qual a diferença, irmãos? Vocês já pararam para pensar? Qual a diferença da nossa fé em relação aos demais tipos de fé que existem por aí? Já pensaram nisso um pouquinho? Por que será que a nossa fé é diferente? O que tem de diferente na nossa fé? Porque existem muitos ismos por aí, né? Tem ismo daqui, ismo. E muitas doutrinas. Vamos falar um pouco do budismo, por exemplo. O budismo tem ensinamentos muito bons, éticos, morais, muito elevados também, muito importantes. Mas tem um detalhe: se você se aprofundar em qualquer ismo desse, você pode ter relação com uma doutrina, você pode ter relação com um ismo, você pode ter relação com várias teorias, mas você não vai ter nenhum envolvimento com a pessoa. Entende, irmãos? Eu queria só deixar esse pequeno detalhe. Então, existem muitos ismos, ismo de todas as formas, mas nenhum deles está relacionado à pessoa. A diferença hoje de nós cristãos, nós que estamos sendo atraídos a buscar o Senhor, é que nós seguimos alguém que não apenas deu a doutrina, Ele deu a própria vida por nós. Ele se apresenta para nós. O Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho é uma pessoa, certo? É essa pessoa. Isso ficou claro para nós, irmãos. Eu acho que o Evangelho de João é o mais claro de todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe? E não há salvação em nenhum outro nome a não ser nesse. A Bíblia toda fala sobre isso, certo? Mas por que uma pessoa pode ser condenada? Ela pode ser condenada, não condenada pelo pecado, ele vai ser condenado pelo perdão que ele recusou receber, a salvação que ele recusou receber, porque o Evangelho está sendo anunciado para todos, para todo mundo. Agora é a questão da gente receber. Amém? Então essa aqui é a palavra. Eu vou deixar um versículo para nós aqui então. Vamos ver. Não, vamos ler só João capítulo 6, versículo 29. Bom, vamos ler o 28 também para ver o contexto, né? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então essa é uma pergunta, né? Que faremos para realizar as obras de Deus? 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos ler juntos, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? A obra de Deus é essa. Mas eu não tenho que fazer muita obra? Sim,
Tem várias coisas a serem feitas, mas a obra, aqui está dizendo a obra principal, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Entregar a reunião para os irmãos. Tinha mais as coisas, irmão, mas eu acho que é suficiente, tá bom? Amém? Então quem quiser compartilhar, a gente vai pôr o microfone aqui na frente, ou o microfone sem fio. Amém?